também a ti, Miguel, que está em Monterrey, Novo León, México, junto ao reverendo Epifânio Lopes e todos os irmãos lá e todos os ministros presentes, e também a todos os que estão reunidos nessa ocasião em diferentes países e que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sábado 3 de agosto desse ano de 2024, buscamos no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, verso 1 em adelante, versículo 1 em diante, onde nos diz: se juntaram a Jesus os fariseus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas que haviam venido vindos de Jerusalém, los cuales, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus todos os judeus observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade à tradição dos anciãos, mas comem com mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Bien invalidais el mandamiento de Deus para guardar vuestra tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe. E aí desenha também uma estrela de Davi à esquerda, nesse versículo 12, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis?
Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuro? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O efeito da palavra. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem, eu acuso essa geração, pregado pelo reverendo William Marion Branham, na página 28, abaixo nos diz, e 29 diz, o que eles fazem, como eles procedem, o que vocês então estão dizendo, pregadores? Como vocês estão construindo as suas plataformas aqui? Que eles o crucificaram a ele, então? Eles estão crucificando os efeitos do Evangelho sobre as pessoas por seus credos. E escreve credos à esquerda. Essa é a crucificação. E aí escreve embaixo: por seus credos estão crucificando os efeitos do Evangelho sobre as pessoas. Aí é onde as pessoas expostas nestas grandes chamadas igrejas, denominações, e traçam uma linha de credos que tinha a palavra de Deus, não pode ter um efeito sobre eles, porque eles condenam as mesmíssimas coisas que Cristo disse que aconteceriam. E à esquerda ele escreve credos e à direita ele escreve o efeito. Ele simplesmente não vem de acordo ao seu credo, e Jesus sequer veio de acordo ao entendimento da sua vinda. Ele veio da maneira que Deus o enviou, e ele veio exatamente com a palavra. Com razão, ele disse que ele tinha escondido dos olhos dos sábios e prudentes e o tinha revelado aos ignorantes do que aprenderam. Vocês entendem? Eles crucificaram os efeitos da palavra. E à direita ele escreve os efeitos da palavra. E um pouquinho mais abaixo diz, nesta mesma página 29, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tomarão em mãos serpentes, se beberes coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Porão suas mãos sobre os enfermos e sararão. E eles dizem que isso foi para aquela geração. Invalidam o mandamento de Deus e eles crucificam o efeito da palavra para o povo. E aí ele volta a escrever à esquerda, o efeito da palavra. E nessa mesma mensagem, na parte das anotações atrás, ele escreve ali os credos e denominação. Dois pontos. Estorva o efeito da palavra. Na mensagem, alinhados com o sétimo selo e o mistério do sétimo selo, que foi pregado no dia 21 de fevereiro de 1998, em Lima, Peru,
Diz o nosso irmão William Soto Santiago. E agora, temos tido durante as 7 eras da Igreja Gentia 7 estrelas bastante grandes, com muitas estrelas, que são os filhos e filhas de Deus. Ou seja, que temos tido durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia um céu bem estrelado, um céu espiritual, bem estrelado, com certos luzeiros, os 7 anjos mensageiros que tiveram os seus ministérios. Mas depois do 7º selo, vejam, e a sua explosão, já pela madrugada, já ao finalizar as 7 etapas, ou era da Igreja Gentia, nesta segunda explosão do 7º selo, porque a primeira explosão, mas abaixo para arrancar, tirar a inércia, se acelera e há uma grande explosão. Lembrem, a contagem regressiva, na hora 0 é que acontece essa explosão. E depois que se arranca, se inicia e sai o foguete, sai o ministério do 7º selo sendo manifestado, depois faz uma explosão mais acima. Vejam, uma etapa mais acima, porque vai passando por etapas e daí saem 5 estrelas. Pois a medida de Cristo, assim como estiveram os ministérios de todos os profetas do Antigo Testamento, estiveram no cumprimento da primeira vinda de Cristo, porque Ele foi a plenitude de todos os profetas, foi a plenitude da divindade manifestada, corporalmente manifestada em carne humana. Na primeira vinda do Senhor, vejam, Jesus foi o cumprimento de tudo que os profetas haviam falado, ou seja, estiveram nele tudo o que foi falado pelos profetas veio então a ser o cumprimento do que eles falaram, manifestado neste véu de carne chamado Jesus. Continua dizendo, agora encontramos que a manifestação do 7º selo, apresentada ou representada na saída de um foguete, encontramos que na explosão que faz mais acima, o qual corresponde à era de pedra angular, toda essa manifestação do 7º selo, encontramos que aparece todos os ministérios manifestados aí, nesta situação. Veja, a mesma coisa acontece em sua segunda vinda, porque é paralelo em tudo. Continua dizendo, porque na vinda de Cristo estarão todos os ministérios, porque estará Jesus Cristo em Espírito Santo, o qual é o que tem todos os ministérios. Nenhum homem tem ministérios, mas o anjo do pacto os tem, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, o qual se manifesta em Espírito Santo e coloca esses ministérios e os opera no meio do seu povo, através de carne humana. Agora, vejam como esses ministérios estarão manifestados, mas dentre todos esses ministérios, representados em estrelas, uma dessas estrelas faz uma explosão e surgem mais 5 estrelas, e depois dessas 5 estrelas, uma delas faz uma explosão e mais 5 estrelas aparecem. Agora vamos ler essa porção que se encontra no livro dos selos, de onde o nosso irmão William está tomando isso que está falando aqui, o qual se encontra no livro dos selos, página 465, diz: é como disparar um foguete ao ar, é como lançar um foguete ao ar, e esse foguete faz uma explosão, e ele escreve nesse livro vermelho, ele escreve Elias. Por aqui perto, e depois mais alto faz outra explosão, e neste vermelho ele escreve em cima também Moisés. E dali saem 5 estrelas.
Uma dessas 5 faz uma explosão e dali saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode e dali saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Ali termina o tempo para o mundo. Este é o fim do tempo para isso, aquilo e todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus o fará? Isso é o que não sabemos. Não sabemos. Nisto será o tempo para todas estas coisas e a entrada do milênio. E ele escreve aí, sétimo milênio, neste livro. E em cima de entrada milênio, no vermelho, ele escreve introdução. E à direita deste livro dos selos, ele escreve, desde esse parágrafo que começamos a ler, em cima e nessa parte direita ele escreve, o Filho do Homem é igual, sétimo selo, quinto Elias, ou seja, em quinto Elias ele escreve do lado de baixo de sétimo selo, ele escreve embaixo, ou seja, na horizontal, quinto Elias, debaixo de quinto Elias ele escreve segundo Moisés e debaixo de segundo Moisés ele escreve segundo Elias. Agora, no livro de Citas, vamos aí para ver o que nos diz na página 98, onde está o extrato desta porção aqui, onde também escreve nesta parte aí que diz, é como lançar um foguete ao ar, e este foguete, aí ele escreve neste foguete ele escreve e ele escreve Elias, estala aqui, sobe, então estala, ele escreve 2, escreve Moisés. E escreve aí do lado desse parágrafo, para prudentes, para fátuas, a Israel. Escreve 1 para prudentes, 2 fátuas, para fátuas, 3 a Israel. Ou Israel, só Israel. Agora vejam, aí também nesse parágrafo, escreve em cima, escreve em cima, explode, fala, e em cima é igual o sétimo selo. E ele escreve em cima, no sétimo selo é igual estão as trombetas, estão as taças. Agora vejam que isso é o que está nos falando aqui, irmão William. E continua dizendo, agora veja, 3 grupos de 5 estrelas, isso nos fala de que são ministério de 5 estrelas, tanto de Moisés, como o de Elias, como o de Jesus. Já o ministério de 5 estrelas é o máximo que pode ser manifestado. Como os hotel também, um hotel de 5 estrelas é um general, e no exército também. Agora podemos ver a Cristo, o Filho do Homem, um general de 5 estrelas, com os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Cada um desses ministérios é um ministério de 5 estrelas. Porque esses ministérios são os que vão ser adotados para a manifestação do Filho do Homem com os seus anjos. Lembrem que uma coisa é a adoção de um ministério, dos ministérios, e outra coisa é a adoção deste véu de carne. Veja o qual é a transformação, e em uma mensagem que nós lemos,
ele nos falou de que uma coisa era a adoção e outra coisa era a transformação. Porque lembrem, quando Jesus foi adotado no Monte da Transfiguração, do qual vimos e o Dr. Scofield nos comentários, vejam que ali nos mostra que o que aconteceu no Monte da Transfiguração era o reino de Deus vindo em miniatura. Ou seja, vamos ver como o Scofield aqui na parte de baixo, quem tiver a Bíblia, com os comentários de Scofield. E observem que ali, nessa Bíblia, que está na página 982, diz: na cena da transfiguração aparecem em miniatura todos os elementos que terão o reino em sua futura manifestação. O Senhor se revela não em humilhação, mas em glória. Moisés, já glorificado, representa os redimidos que através da morte entraram ao reino. Elias, também já glorificado, representa os redimidos que mediante o seu translado nesse mundo entraram ao reino. Pedro, Tiago e João, que ainda não foram glorificados, representam pelo momento a Israel na carne, no reino futuro. A multidão ao pé do monte representa as nações que hão de ser trazidas ao reino depois que este tenha se estabelecido sobre Israel. Aí o irmão William sublinha tudo isso aí. Agora vejam, e na cena da transfiguração aparece, ele sublinha bastante, e em miniatura também, tudo isso ali. Agora vejam como Jesus, ao estar sendo adotado ali estava Deus mostrando o que seria a vinda do Senhor, do qual o reverendo William Branham, na página 42 do livro de Citas, parágrafo 345, diz: Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Tiago e João em uma alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol e as suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Aconteceu dentro a transformação até o dia da sua vinda. Aconteceu dentro a transformação até o dia da sua vinda. Agora vejam Lucas, esse é o que nos fala no capítulo 9 do Evangelho segundo São Lucas, versículo 27 diz: Mas vos digo na verdade que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o reino de Deus. E aconteceu como que 8 dias depois, e aí ele desenha nesta Bíblia uma pedra angular e as eras, e na pedra angular ele escreve 8, e na parte de baixo apenas divide a 7ª era e escreve 7 nesta parte aí.
E aí escreve, depois dos apóstolos e os 7 anjos, ou seja, dos 7 anjos mensageiros, depois do tempo dos apóstolos e os 7 anjos, aconteceu como que 8 dias depois destas palavras que ele tomou a Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. E enquanto ele orava, a aparência do rosto dele se fez outra, e a sua vestimenta branca e resplandecente. E eis que 2 varões que falavam com ele, os quais eram Moisés e Elias. Agora, quando diz que a aparência do seu rosto se fez outra, então, isso que o nosso irmão Branham fala aqui, diz que aconteceu dentro a transformação até o dia da sua vinda. Aí está mostrando o rosto do qual ele estaria cumprindo a sua vinda nesse último dia. Continua dizendo, eles tinham levado Jesus à montanha, ou eles os tinham levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestes brilharam como o sol no meio da sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. De que forma o Filho do Homem vem agora? Primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora observem, antes que Jesus volte à terra, agora um pouco antes do tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. A Bíblia o diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado, ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que viram que era Elias, depois Moisés, Israel voltando lá, os guardadores da lei, e depois o Filho do Homem glorificado, aleluia. Ver a ordem da sua vinda? A vinda do Filho do Homem glorificado, em cima ele escreve, e em cima, aí escreve, adoção, e escreve Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Agora, vejam como ele, depois de ouvir a Moisés e Elias, ele desceu outra vez, ou seja, porque ele foi transfigurado, seu rosto se converteu em outro, como diz aí, Lucas, e enquanto Moisés e Elias estavam falando com ele, estava sendo manifestado esse rosto, que tinha sido mudado de Jesus. E aí Pedro, Tiago e João estavam olhando, e quando desce do monte, desce com o rosto novamente de Jesus, mas desce em seu corpo, igual ao que subiu. Agora, vejam, nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora podemos ver que sob o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus, encontramos que para cada uma dessas etapas e manifestações, uma estrela explode. Ou seja, que com um dos ministérios que explode, produz todo esse efeito. Vejam na mensagem, o poder de Deus para transformar, nos diz na página 41, dessa mensagem, dessa versão, diz, tem também um antigo provérbio que diz, os nécios caminham com sapato de grandes pregos, onde anjos temem caminhar, com certeza. E ele escreve sapatos, pregos. Agora,
O que é a transformação? Rapidamente. Como a obtemos? O que a transformação faz? Deus a faz pelo Espírito da sua palavra. Ele transforma. Ele planta a sua semente, põe o seu Espírito nela e traz à luz o produto. O seu Espírito Santo transforma a palavra semente, vindicando-a ao dar do seu próprio gene. O tipo de semente que é você mostra o que está em você. Você não pode escondê-la. Tudo o que você é no interior se mostra no exterior. Você não pode escondê-lo. Lembra a escritura que nós lemos no início? Você não pode fazer desta árvore nada mais do que ela é, vê? Vai ser dessa maneira. O Espírito Santo transforma as sementes que estão no interior. Não importa que tipo de semente seja, Ele a transformará. Se é perversa, trará à luz o mal. Se é hipócrita, ela trará à luz o hipócrita. Por isso ele lhes disse aí, hipócritas. Ele disse ali aos fariseus, disse, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vocês, como está escrito, este povo me honra de lábio, mas os seus corações estão longe, distante de mim, pois em mãos me honram, ensinando como doutrinas de mandamentos de homens. São Marcos, capítulo 7, versículo 6. Se é hipócrita, ela trará à luz um hipócrita, ou seja, quem trará à luz o que tem dentro dessa pessoa? A palavra, o Espírito Santo. Por quê? Vamos continuar um pouquinho mais. Diz, se a palavra de Deus é genuína, vai trazer à luz um filho ou uma filha genuína de Deus, através do filtro do homem que pensa. Quando a semente brota, passa através disso, e isso produz um filho ou uma filha de Deus. Ou seja, o que nos fala aqui em Hebreus, vamos a ver vamos ver Hebreus capítulo 4, versículo 9 em diante diz: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque o que entrou em seu descanso também descansou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos então entrar naquele descanso para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 fios e penetra até partir a alma e o espírito, as conjunturas e a medula e decide os pensamentos e as intenções do coração. Agora é o que está nos falando aqui o irmão Branham, do que essa palavra produz, o que o Espírito Santo produz. Continua dizendo, um dia quando o mundo estava em escuridão do caos, Deus, escutem atentamente, porque não vamos falar sobre isso apenas um pouquinho mais. Veja, um dia quando o mundo estava também em todo tipo de religiões, de lavamento de mãos, vasilhas, usando diferentes sabonetes e demais, estava no meio de absoluto caos, e Israel, genuíno de Deus, tinha pervertido tanto as leis e estatutos de Deus, que Jesus disse, vocês com vossas tradições fizeram a palavra de Deus sem efeito para o povo por vossas tradições. E ele escreve aí, a Bíblia, e olhou esses santos sacerdotes, como eles os chamam, e Jesus lhes disse, vocês sois de vossos pais o diabo, e a obra do diabo fazeis. Vê? Isso é exatamente o que ele disse. Escreve Jesus e os sacerdotes. Na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, ele também escreve ali uma parte que eles fazem sem efeito,
e que a luz, ou algo assim ele diz, vocês fazeis da luz sem efeito, e escreve aí também por aí mesmo que diz, vocês nem entram, nem deixam entrar. Ou seja, não deixa que o povo entre. Isso falando dos fariseus e saduceus daquele tempo, hoje seriam os ministros. Agora, quando o mundo caiu neste tipo de estado, o Espírito de Deus se moveu sobre uma semente que estava predestinada. Ele transladou e transformou a sua promessa de Isaías 9:6. Ele, Deus, foi feito carne. Deus foi feito em carne humana para salvar naquele tempo de caos. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, aqui vem Deus, visto previamente pelo profeta. Agora, lembrem a palavra, o profeta o viu previamente. O mesmo profeta viu Satanás naqueles últimos dias, vem? Com o seu programa educacional, seu programa religioso e coisas que ele tem. O mesmo profeta Isaías 9:6 que disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe de Paz, Deus forte, Pai eterno, e do seu reino não haverá fim. Esta foi a palavra de Deus. O Espírito se moveu sobre essa palavra e a formou no ventre de uma virgem. Um homem, um filho, se nos nasceu, um filho nos nasceu, não criado, nascido. Satanás tentou e voltou a tentar aspergê-lo. O tomou e disse, se tu és o que tu diz ser, então faz umas quantas curas aqui. O diabo tentando ali, veja. E não era um diabo com dois chifrinhos, eram seres humanos, eram demônios manifestados, manifestando seus espíritos naquelas pessoas, tentando Jesus, tentando o verbo, a palavra. Se tu és o que tu diz ser, que tu és, então faz várias curas aqui, mostra como tu pode fazer, transforma esse pão e essas pedras em pão. Vamos ver se tu te joga daqui, porque a Escritura diz que tu farias. E vocês, vê esses demônios religiosos, são demônios religiosos hoje em dia, ainda falando a mesma coisa, ele escreve, demônios religiosos. Estas são as pessoas que vocês veem hoje fazendo a mesma coisa, são demônios religiosos, tentando a palavra, mas vai, tu diz que tu faz tal coisa, por que tu não faz isso? E curas aqui, curas ali, ressuscita aqui, ressuscita ali, pessoas que morrem, ou tu cura pessoas, estes são demônios religiosos também, a mesma coisa que tinha no tempo de Jesus, porque é paralelo em tudo, tem que estar o mesmo, ou seja, o cenário se vê, o mesmo que se viu lá, a manifestação da primeira vinda do Senhor, todos os discípulos, seguidores e tudo, e também os zombadores e tudo isso, isso veio em uma escala atualizada com novos personagens aqui. Se existe tal coisa como cura divina, está aqui, irmão fulano de tal, vejamos se tu cura ele. Então é exatamente o que você pode ver nesse tempo também. A mesma coisa, e toda vez vai ficando mais, cada vez vai ficando mais direto, já não tem mais esses filtros, mas senão que já vamos dizer, eles já falam aí claramente, menciona até o meu nome e tudo, vejam, porque já não tem respeito da palavra e nem do programa divino e nem do que Deus está realizando e do que Deus está cumprindo, mas tem que ser assim, também tem que estar esses personagens, porque ele disse que seria paralelo em tudo. Esse mesmo diabo desafiou Jesus na cruz, dizendo a ele, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Agora veja como esse mesmo demônio desafiou Jesus, e tinha ali um soldado romano, mas era um ser humano, era um pai de família. Com certeza depois que ele saiu dali foi para a casa dele, trocou a roupa, tomou banho, comeu com a sua esposa e ali com seus filhos, jantou com seus filhos. Era uma pessoa comum ali,
mas era um instrumento do diabo. Parecia como um ser humano normal ali, mas era um demônio, ou seja, uma manifestação do demônio ali naquele homem. Pobre família. Se queria estar bem, vamos dizer, e não ter problemas, ou era também parte de todo aquele movimento contra Jesus, mas é pior. Mas nem todas as vezes diz que ou é o pai, ou é a mãe, ou é o filho, ou é a família toda, ou não é nenhum, senão que ajudam, ou seja, que isso depende. Mas, por exemplo, aquele soldado romano, aqueles que estavam ali, vejam, eles com certeza, como aconteceu com os filhos, aquelas crianças que começaram a zombar de Eliseu e disseram, velho, careca, com certeza esse foi essa maneira tão intempestiva, foi assim que eles ouviram do pai dele e assim que eles falavam, passavam adiante. Com certeza aquele soldado na casa dele também já tinha falado isso, e todo aquele veneno falou ali na casa dele. E se eram crianças pequenas, quando todos estavam ali correndo, quando já eram adultos, já ficaram com essa má imagem de Jesus. E isso era o que eles podiam falar. O que aquele blasfemo fez ali com o Filho de Deus, com Jesus. E ele disse aqui, um demônio desafiou a Jesus. Veja a maneira na qual ele pode desafiar o diabo, tanto o mensageiro como um escolhido de Deus, como usando seus instrumentos de carne, como Deus faz para realizar a sua obra. Ele usa os seus instrumentos de carne, seus véus de carne. A palavra diz que ele era o Filho de Deus. O Espírito provou que ele era o Filho de Deus. Isaías 9,6 foi cumprido. A outra noite, muitos de vocês que estão ouvindo por radiodifusão ouviram, como nós dizemos, 60 e tantas escrituras, quase que me parece provando da escritura, dizia que esse era ele. Oh, Satanás tentou e tentou novamente fazer o possível. Uma noite deitado ali na polpa de um barco, ficou dormindo. Ou seja, ele está falando de Jesus. Satanás disse a ele, eu vou destruir ele nesses momentos, mas não pôde. Ele tentou tentá-lo para que fizesse a coisa errada, mas não conseguiu o que fizesse. Por quê? Porque ele tinha sido aspergido com o repelente da predestinação. Veja, eu gosto disso. Vejam, não pôde ser enganado, aspergido com o repelente da predestinação. Não pôde ser enganado. Não. A palavra disse que ele estaria aqui, amém? Não tem demônio que o possa perturbar. E há nenhum outro Filho de Deus. Nenhum diabo pode perturbar a ti, escolhido, ou escolhida de Deus. E nenhum outro Filho de Deus que esteja predestinado para tomar o seu lugar. Ele está aspergido com o repelente, ele está borrifado com o repelente ao veneno de Satanás, e os doutores denominacionais nem sequer tocam nele para nada. Ele se move, ninguém vai incomodá-lo, vê? Não teve nenhum efeito sobre ele. Venha, eu vou te fazer o bispo de toda a terra, eu tenho domínio sobre ela. Se tu apenas me adora, vem, te une ao meu grupo. Eu te darei o domínio. Eu vou descer para que tu subas. Isso é quando o diabo estava oferecendo o reino deste mundo a Jesus. Ele respondeu, afasta-te de mim, Satanás. Está escrito, adorarás a Deus, a palavra, e somente a Ele servirás. Então um dia, reticências, eu gostaria de ficar aqui por um tempinho falando desta grande pessoa. Agora vamos continuar aqui adiante, onde nós estamos lendo do nosso irmão William Souto Santiago.
da mensagem alinhados com o sétimo selo e o ministério do sétimo selo, continua dizendo: agora nós podemos ver que haverá ministérios destes 5 ministérios que Cristo colocou em sua igreja, que vai produzir uma grande explosão. À medida que o sétimo selo vai sendo cumprido, pode explodir como apóstolo e produz um grande benefício. Pode explodir como profeta, o ministério de profeta, e produz grandes revelações proféticas para todo o povo. Agora, continuando a linha desses ministérios, porque ele opera esses ministérios nessa pessoa no cumprimento do sétimo selo, quando ele deseja. E tudo tem uma ordem. E tudo tem um tempo e produz cada um desses ministérios o efeito dos quais estamos lendo aqui, como o nosso irmão William está falando, diz: o ministério de profeta produz grandes revelações proféticas para todo o povo. Pode explodir como professor e produz um grande ensinamento profético para todo o povo de Deus. Pode explodir como pastor e produz um grande rebanho sendo pastoreado. O rebanho das ovelhas do Senhor do último dia, as quais se juntarão às que partiram no passado, e haverá um rebanho gigante quando todos estejamos transformados, e será o rebanho de Jesus Cristo que será colocado em corpos eternos nesse tempo final, e pode explodir o ministério de evangelista e revoluciona a humanidade completa, pregando esta mensagem evangélica da segunda vinda de Cristo. Agora, tem uma citação que fala dessa mensagem evangélica. Vamos procurá-la, esta citação, a qual nos diz o irmão Branham. Vamos ver aqui. No livro de citações, na página 47, nos diz, parágrafo 402, diz: e nós que vivemos e estejamos até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aos que dormem, esses preciosos que selaram seu sangue, selaram seu testemunho com seu sangue, não impediremos ou estorvaremos aos que dormem, porque a trombeta soará, algo acontecerá. Este algo evangélico soará, e escreve o evangelho do reino, o anúncio da sua vinda. Aí está o ministério de evangelista neste mensageiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos e permaneçamos, seremos transformados, parados ali, e sentir uma mudança. O cabelo grisalho irá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, e encontraremos nossos amados primeiro. E em cima ele escreve: o anúncio da vinda soará, a trombeta de Deus, a ressurreição e a transformação. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: ou seja, que qualquer dos ministérios que explode produzirá grandes bênçãos, porque na vinda do Filho do Homem com seus anjos estarão os 5 ministérios, e poderão ser manifestados os 5 ministérios sob a manifestação de Elias em sua 5ª manifestação, ou na manifestação de Moisés em sua 2ª manifestação, ou seja, dos ministérios de Moisés e de Elias, ou da manifestação do Filho do Homem na manifestação do ministério de Cristo por 2ª ocasião. Ou seja, que
na manifestação do sétimo selo, que é em uma maneira tríplice. Em cada uma dessas manifestações, ele poderá manifestar estes 5 ministérios. Nesta manifestação de Elias, de Moisés ou de Jesus, os 5 ministérios de apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre estará aí, na vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Estarão aí, nestas manifestações dos ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E depois, tudo chega à sua feliz realização e teremos, depois da grande tribulação, o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Com estas explosões é que todo o programa divino se realizará em cada uma dessas explosões. Sob cada uma dessas explosões, uma obra divina é realizada. Um pouquinho mais adiante continua dizendo: a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final estará sob o ministério do sétimo selo, e depois também estará o povo hebreu. E toda a humanidade nesse último dia estará sob um único ministério enviado da parte de Deus à sua igreja, que é o ministério do sétimo selo, o ministério do Filho do Homem com os seus anjos, revelando-se, manifestando-se nesse tempo final, no cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que, conforme ao que foi dito pelo precursor da segunda vinda de Cristo, é a vinda da palavra encarnada em um homem. E sob o ministério da palavra encarnada em um homem estará a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo hebreu e toda a humanidade, e receberão todos, de acordo ao que lhes corresponde, tudo isso sob o ministério do sétimo selo. Ou seja, que todos, cada um desses grupos, receberá o correspondente a cada grupo, porque a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fatas e para os perdidos, e para os 144 mil. Vejam, na mensagem do livro das eras sem edição, página 253, nos diz, em cima no parágrafo 25 da página 253 deste livro das eras sem editar, diz: sua igreja estava cheia do Espírito Santo. Ele não aceitaria nada menos que, porque cada membro da sua igreja tinha que estar cheio do Espírito Santo. E ele protestava e também odiava a hierarquia de Roma. Eu creio que ele era a estrela da era. E escreve do lado direito, Colombo. O que ele estava fazendo? Estava falando em línguas. O batismo no nome do Senhor Jesus, realizando as mesmas coisas que eles começaram. Se Deus é infinito, e assim é como ele estabeleceu a sua igreja no início, tem que permanecer igual. E tem estado até mesmo a minoria por todo o caminho até aqui, quase lançados fora aqui. Retornam outra vez através de Lutero. Agora, queremos começar agora e ver se podemos começar a ver alguns desses versículos agora, e começaremos no versículo 18. Escreve ao anjo da igreja de Tiatira. Se fixaram nestas mensagens, estas mensagens são dirigidas ao anjo ou ao ministro que tinha a luz daquela era da igreja. Vem? Agora, à noite nós nos demos conta, ao terminar esta outra era da igreja, de Pérgamo, que o anjo da igreja, ao vencer nessa era da igreja, receberia uma pedrinha. E nesta pedrinha, ele escreve aí uma pedrinha branca, entre este parágrafo e o próximo que vamos ler, uma pedrinha branca. Pedrinha branca. Agora tomamos essa pedrinha e simbolizada quer dizer uma rocha, que é o anjo seria alguém como Pedro, chamado Pedra. À direita ele escreve ele, e à esquerda escreve Pedro, que significa rocha. Escreve Pedro, ou seja, eu digo que significa rocha. Aí à esquerda ele escreve Pedro, e debaixo de Pedro ele escreve o nome.
Continua dizendo, nós nos demos conta que o seu nome tem algo a ver em sua vida, e à esquerda, abaixo de onde ele escreve o nome, desenha uma estrela de Davi. E à direita desenha uma pedra angular e as eras. E antes de continuarmos, na parte de baixo desta página 253, abaixo, o último, escreve Pedro é igual o anjo. Vejam que é dirigido ao anjo. Vamos procurar um momentinho aí. No livro das eras. Vamos ver essa versão das eras. Aqui é na página Página 265 diz: como já mencionamos, Jesus identifica como mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados estrelas porque brilham como a luz emprestada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. São chamados estrelas também porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E também aqui também nos fala, vamos ver, neste mesmo livro das eras, na página 168 desta versão, diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note que aqui Jesus, pelo Espírito em cada era, dirige-se apenas a uma pessoa em relação à palavra dessa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa. Assim que a mensagem é transmitida a todos. Mas embora é transmitido para todos os que estão ao alcance da mensagem, é uma mensagem recebida individualmente apenas por um certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo no grupo é o que tem habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro, E ele escreve aí, percepção profética. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo a sua própria revelação, muito menos está o grupo recebendo a sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. E ele escreve revelação pelo anjo. Agora, vamos continuar aqui, onde nós paramos. Na página 253, continuamos no parágrafo 29, diz: nos demos conta que o seu nome tem algo a ver em sua vida. Agora, não pode entrar muito nisso, porque o diabo tem uma numerologia falsa, nós sabemos disso. Faz com que as pessoas comecem a sentir assim dessa forma, o qual termina no espiritismo, e o espiritismo é do diabo, sabemos disso, que dessa maneira temos que vigiar. Como eles, reticências, a razão de que eles chamaram Jesus de Beelzebu, um demônio, é porque, você vê, ele podia discernir os pensamentos das suas mentes, mas ele era a palavra de Deus. Em Hebreus 4 diz: a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Em coração, em cima ele escreve alma. A mente escreve em cima o espírito. Vem?
Assim que Ele era a palavra, Ele é a palavra viva, e a palavra viva entra em nós e depois faz o mesmo efeito em nós. Vê? O mesmo. Porque é a mesma palavra, vem? É a mesma coisa entre nós. E essa é a maneira. E algumas vezes os que não estão nesta categoria falam em línguas e outro interpreta. O que é a palavra encarnada outra vez entre nós. E então notamos que esse anjo receberia, o anjo da igreja que recebeu a pedrinha, e aí à esquerda ele escreve, desenha uma pedra angular, era uma pedrinha branca, não significava a sua própria justiça, senão a própria justiça de Deus. E nesta pedrinha havia um nome que ninguém conhecia, senão o mesmo que o recebia. Ele o conhecia, mas ninguém mais poderia conhecer, senão ele. E à direita ele escreve o nome novo e à esquerda escreve pedra. Quando alguém ouve estes homens a dizer que eles são João, eles são Paulo, eles são Maria, eles são isso, são aquilo outro, não creia, porque se fosse, ele nunca diria algo a respeito. Vê, isso é correto, ele tem que guardar para si mesmo. Ele sabia, ninguém conhecia senão ele mesmo. Mas ele sabia, porque cada vencedor perfeito recebe um novo nome desta maneira. E à esquerda ele escreve nome e desenha uma estrela de Davi, e à direita ele escreve ele e desenha uma pedra angular e as eras. Agora lembra, na parte, vamos ver aí, na parte onde ele fala, neste é a página 360. Vamos agora ao livro das eras, editado, página 360, nesse vermelho. Aqui nesse outro vamos ver aqui na 356. Diz, e escreverei sobre ele meu nome novo, quando tudo chegue a ser novo, então ele também terá um nome novo, e este nome também será o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito, e ele escreve por um profeta, e aí temos uma dessas manifestações do sétimo selo operando nesses ministérios de Moisés, Elias e de Jesus, operando o ministério de profeta, grandes revelações proféticas. Tinha que ser uma revelação do Espírito, dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la, mas sem dúvida ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseja mostrar o nome. E aí desenha uma pedra angular, seta a pedra angular, onde dizia, teria que ser uma revelação do Espírito. Naquele dia em que ele deseja mostrar o nome, é suficiente conhecer que este nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. Agora vejam como tudo o que está nos falando aqui o nosso irmão William, desses ministérios, os quais o Espírito Santo esteve operando nesse tempo final e estaria realizando no meio da sua igreja toda esta obra através da manifestação do Espírito Santo operando nos ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias, Moisés e Jesus, e que cada um desses ministérios, vejam o que
nos disse aqui o que lemos, que ele poderia, diz, e poderão ser manifestados 5 ministérios sob a manifestação de Elias em sua quinta manifestação, ou sob a manifestação de Moisés em sua segunda manifestação, e sob a manifestação de Jesus em sua segunda manifestação. Ele poderá manifestar esses 5 ministérios nesses ministérios de Elias, Moisés e Jesus. E vemos que para trazer estas grandes revelações é preciso o ministério de profeta, porque foram dados esses ministérios à igreja, vejam, até que chegasse o momento onde, diz ali, vamos ver onde diz, até a perfeição dos santos. Vamos ver como diz aqui. A fim de perfeccionar, diz. A fim de aperfeiçoar, diz. Efésios, capítulo 4, versículo 11 diz. Versículo 11 diz. Versículo 9 diz: Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora vejam que até esse momento, vejam, estavam esses ministérios na igreja, mas no final estariam estes 5 ministérios em uma só pessoa. E ele, quando ele estivesse operando o ministério de Elias, ou de Moisés, ou de Jesus, estes 5 ministérios, ele podia estar operando sob estes 3 grandes ministérios. Vejam, é algo tão grande o que Deus está realizando, mas tão grande, tão glorioso, que apenas o escolhido de Deus pode captar. E embora não entenda algumas coisas, a crer de todo o coração, e Deus vai abrindo o entendimento, as Escrituras, para poder compreender o grande que Ele está cumprindo em seu programa, mas ao mesmo tempo simples que Ele está realizando. Por isso Ele dizia, vai ser tão simples, vai ser tão humilde, vai ser algo que a mente humana é impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Agora vejam, continua dizendo, o nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo um pouquinho mais adiante, diz: por isso é tão importante o ministério do 7º selo, que é a vinda da palavra de Deus encarnada em um homem, tendo o ministério do último dia. Esse é o ministério de Cristo, do Espírito Santo, através de carne humana, nesse tempo final. Não é um ministério humano, mas divino, o ministério de Jesus Cristo, o ministério do anjo do pacto, o ministério do anjo que era muito diferente aos demais, porque este é o anjo que tem o 7º selo. E agora, o ministério do anjo, que era diferente aos demais, também é através de carne humana. E isso é o ministério do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, que é a vinda da palavra encarnada em um homem. Esse é o ministério do 7º selo. Esse é o ministério do anjo, que era muito diferente aos demais. Esse é o ministério do Filho do Homem com os seus anjos no último dia, sob o qual está
trará a igreja de Jesus Cristo, depois o povo hebreu e a raça humana também. Veja no livro das Eras, editado, nos diz na página 256. Vamos ver um pouquinho antes, na 255. Agora vejam que esse ministério deste anjo, que era diferente aos demais, também tem que estar velado em carne humana para cumprir o sétimo selo, porque é o anjo que tem o sétimo selo. Agora vejam, e para realizar esse anjo, diferente aos demais, o ministério correspondente ao cumprimento do sétimo selo aqui na terra, velado em carne humana, esse ministério tem que ser manifestado, e quando é manifestado, é aberto ao público, à igreja noiva, é aberto esse mistério, e quando esse mistério é aberto, causa silêncio no céu. E isso acontece após da porta da dispensação da graça ser fechada. Não pode acontecer na dispensação da graça. Portanto, esse é o que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E esse anjo é o que fechou a dispensação da graça e abriu a dispensação do reino. E aí começa a meia hora de silêncio, o qual ele em 2009 nos deu, nos disse: a meia hora de silêncio ainda não começou, mas vai começar. Ou seja, que para aquele tempo não estava manifestada esse anjo, que era diferente dos demais, porque com a manifestação e ministério do Espírito Santo operando nesse instrumento, esse véu de carne, e começar esse ministério a operar no meio da igreja, ia produzir a meia hora de silêncio. Agora diz, a palavra é o nosso pastor, não os homens. E aí à esquerda desenha uma estrela de Davi. Diz: um homem como esposo é o cabeça da mulher, ele a governa. A igreja é a mulher também, e a sua cabeça é a palavra, e Jesus é a palavra, ele é a palavra. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra cabeça, ela é uma adúltera. Agora, me digam uma só igreja que não tenha rejeitado a palavra pelas tradições e os credos. Aí onde diz Jesus é a palavra, e sua cabeça é a palavra, Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra, nessa parte do lado direito ele escreve Adão e Eva, e embaixo uma estrela de Davi. Agora me digam uma só igreja que não tenha rejeitado a palavra pelas tradições e credos. Todas são adúlteras. Assim como é a mãe, também serão as filhas. Qual será o castigo da prostituta e suas filhas? Pois vai ser um duplo castigo. Primeiramente ele disse: não a fiz, não lançou, não a jogou em uma cama, senão a última parte do versículo 22 será uma cama de tribulação, ou seja, grande tribulação. Isso é exatamente o que Jesus disse em Mateus 25, de 1 ao 13. Haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 fatas. As 5 prudentes tinham azeite, o Espírito Santo, mas as outras 5 não tinham azeite. Quando se ouviu o clamor, eis que o esposo vem, as 5 virgens fatas tiveram que correr para procurar azeite, enquanto as 5 virgens prudentes entraram às bodas. As 5 que permaneceram fora foram deixadas para sofrer a grande tribulação. Isso é o que vai acontecer com todos os que não sobem no rapto. Isso é o que virá sobre a prostituta e suas filhas. Em segundo lugar, a palavra diz que ele as matará com morte, ou como dizem em uma tradução literal, que sejam postos à morte
ou morte. Isso é uma coisa estranha. Pode ser que nós digamos: deixe que morram através da forca ou através da cadeira elétrica ou de alguma outra forma, mas aqui fala que sejam postos à morte pela morte. A morte mesma é a causa de sua morte. Agora eu quero que vocês vejam isso claramente. Assim que voltemos, assim que vamos voltar à ilustração da filha de Jezabel, escreve em cima: unindo-se com a casa de Judá e assim trazendo-a diretamente à idolatria. Escreve em cima: até a filha, e fazendo com que Deus entregasse a morte. E aí embaixo ele escreve Jezabel, e escreve à direita Jezabel. Isso é o que Balaão fez também. Assim que aqui estava Jezabel com seu paganismo, e ali está Judá justamente adorando a Deus e vivendo sob a palavra. Seu paganismo à esquerda, e escreve Jezabel. Então Jezabel une a sua filha com... No momento que se realizou isso, ele fez com que as pessoas fossem idólatras. No momento em que se realizou aquele matrimônio, Jorão foi morto, a morte espiritual entrou. No momento na qual a primeira igreja romana se organizou, ali mesmo ela morreu. No momento na qual os luteranos se organizaram, ali entrou a morte e eles morreram. Ultimamente chegaram os pentecostais e eles também se organizaram. O Espírito saiu do meio deles, embora eles não creem. Se foi, aquele matrimônio produziu morte. Então, chegou a luz sobre a unidade da deidade, os unitários. Eles também se organizaram e morreram. Depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, e ele escreve Rio Ohio. Em 1933, ele escreve em 1933, um avivamento de cura rodeou o mundo, mas não veio através de nenhuma organização. Deus operou fora dos grupos pentecostais, fora da organização, e o que vai fazer no futuro, aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, e o que vai fazer no futuro vai ser fora da organização também. Deus não pode operar através dos mortos, apenas pode operar através dos membros viventes. Aqueles membros viventes estão fora de Babilônia. E ele escreve aí: membros vivos da igreja. Não pode operar por alguém que tenha partido, que esteja dormindo, descansando na sexta dimensão. Deus operou e vai operar através de pessoas vivas, não de membros. Não pode operar através dos mortos, diz o irmão Branham. Pode operar apenas através dos membros viventes. Isso ele diz que é como ele sempre o faz de era em era, e diz: e o que vai ser no futuro será fora da organização também, vê? Porque onde está o Espírito de Deus, aí tem liberdade. Membros vivos da igreja, tanto o mensageiro como o grupo. Agora continua dizendo, e diz isso o nosso irmão William. Volta a mensagem que estamos lendo. E todos, porque lembrem, isso que nós lemos aí no final, que Deus sempre tem operado por membros vivos e não membros mortos, ou seja, não pessoas mortas. Porque ele diz: esse é o ministério do Filho do Homem com os seus anjos no último dia, sob o qual estará a igreja de Jesus Cristo, que estará viva. Depois o povo hebreu, que estará vivo, ou seja, sob o qual estará a igreja de Jesus Cristo, o qual está viva. Agora, falando bem com vocês, depois o povo hebreu que está vivo e a raça humana também. Ou seja, o ministério desse anjo que era diferente aos demais, neste véu de carne, que está vivo também. Ou seja, tem que falar no tempo presente.
Diz: e todos receberão os benefícios do ministério do sétimo selo. Se recebe o benefício do ministério do sétimo selo, é porque estariam recebendo a esse ministério que Deus estaria operando no meio da sua igreja, esse véu de carne, no qual o Espírito Santo estaria operando os ministérios de Elias, Moisés e Jesus, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Continua dizendo: a pessoa receberá o benefício de serem chamados, juntados, recolhidos, colocados no corpo místico de Cristo e depois serem transformados e a ceia das bodas do Cordeiro. Outros vão receber o benefício de serem chamados e juntados, mas não serão transformados como os 144 mil hebreus, mas darão as suas vidas por Cristo e depois da grande tribulação, no final, ressuscitarão para estarem no glorioso reino milenial. As virgens fátuas verão esse mistério do sétimo selo, mas já vai ser tarde demais para nascerem de novo, para receberem o azeite, receberem o Espírito Santo e, consequentemente, terão que passar pela grande tribulação, onde será o choro e ranger de dentes, mas não se perderão. No livro das eras, editado neste vermelho a 426 e no outro na 420 por aí, ele nos fala disso. Diz: e este mesmo Espírito, no final desse parágrafo, que começa, agora observe bem, nesta doutrina, no final desse parágrafo diz: e este mesmo Espírito e doutrina está agora mesmo entre todos os protestantes, que se chama denominação. Nicolaísmo é organização, humanizando a liderança da igreja e, com efeito, expulsando o Espírito. Balanismo é denominacionalismo, o qual toma uma na Eclesiástica ao invés da Bíblia. E até nesta hora tão avançada, muitos dos filhos de Deus estão confusos em um laço de denominacionalismo. E Deus está clamando aí, que ele escreve à direita: e os filhos de Deus e as denominações? Agora veja o que diz aí o nosso irmão William, que elas terão que passar pela grande tribulação, mas não se perderão. Agora vejam vocês que têm oportunidade, mas aqueles que cruzam a linha, como está escrito no livro da vida, nesta seção do livro da vida do Cordeiro, podem ser apagados. Mas tem um grupo grande que não serão apagados, mas que não se perderão. Diz: sai dela, povo meu, para que não sejais partícipe dos seus pecados e não recebais de suas pragas. Apocalipse 18:4. Você vê? Eles são ignorantes, mas se o rapto chegar a acontecer neste mesmo instante, a ignorância não seria nenhuma desculpa no juízo de Deus por estarem nas filas do inimigo. E isso é muito triste, que no final não tem nem vai ter desculpas para dizer: mas é que eu pensava que era assim, mas é que eu imaginava isso, aquilo. Não vai ter desculpa por estarem na fila do inimigo. Isso do clero organizando-se por graus hierárquicos até chegar a uma cabeça, um presidente, é uma manifestação do espírito do anticristo. Não importa quão maravilhoso e necessário pareça, é nada menos que raciocínio humano tomando lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações organizadas está no mero centro do sistema do anticristo. Agora deixe-me dizer isso para esclarecer esse detalhe. Eu não estou contra as pessoas, eu estou contra o sistema. Agora, o nosso irmão William continua dizendo: e a humanidade receberá o benefício do sétimo selo,
que serão os juízos divinos para produzir uma mudança neste planeta Terra e ser o planeta Terra preparado para o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aí temos visto a terceira etapa, que é o sétimo selo, que é o cumprimento desse anjo que era diferente dos demais, impactando a todos os grupos, o qual, nessa página 119, ele nos falou do parágrafo 1057, e já estamos na era e não pode ir mais além no final deste parágrafo. Temos que esperar aqui um minuto até que isso aconteça já para alcançá-lo. Então vem o tempo de apressão. Está no lugar onde serás oprimido, então veja o que estás preparado para ver nesses momentos. Veja a terceira etapa, então será absoluta e totalmente para os perdidos, mas vai ser para a igreja, ou seja, as fátuas, e a noiva, ou seja, os escolhidos que serão transformados e raptados. E aí vemos, uns vão receber o benefício para serem chamados e serem colocados no celeiro na era de pedra angular e dispensação do reino, para serem transformados e irem à ceia das bodas do Cordeiro. Outros vão receber o benefício de serem chamados e juntados, mas não vão ser transformados como os 144 mil hebreus, que darão suas vidas por Cristo e depois, no final da grande tribulação, serão ressuscitados para passarem o glorioso reino milenial com a igreja noiva. E depois estão as virgens fátuas, que verão esse ministério do sétimo selo. Vejam que na mensagem Almas Encarceradas ele diz que na terceira etapa terão que reconhecê-lo. Terão que reconhecê-lo. Diz, mas vai ser tarde demais. E que terão que passar pela grande tribulação. E vejam, depois do milênio é que vão ressuscitar, porque vão morrer na grande tribulação, não vão ter a bênção de estarem no glorioso reino milenial, mas vão ser ressuscitados depois do milênio e entrarão à eternidade. Aí está o terceiro grupo, ou seja, aí o irmão William está mencionando, e o outro quarto, a humanidade, que receberá o benefício do sétimo selo. E para a humanidade será os juízos divinos que estarão caindo para essa mudança que terá o planeta Terra, e assim estarem preparando com estes juízos divinos. O planeta Terra estará sendo preparado para o glorioso reino milenial. Vimos o efeito da palavra nessas porções que nós lemos nesse momento, para essa ocasião de hoje, sábado 3 de agosto deste ano de 2024, o efeito da palavra. Para mim tem sido um privilégio e uma bênção muito grande poder compartilhar com vocês esses momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus e ver o efeito que a palavra de Deus, a palavra encarnada, estaria realizando a todos os grupos. Que Deus continue nos abrindo o entendimento, as Escrituras, e que breve Deus cumpra tudo correspondente às explosões do sétimo selo e realize todo o trabalho, e que o mundo, o povo hebreu, as fátuas e a noiva recebam os efeitos desse anjo que era diferente dos demais, encarnado nesse tempo final no véu de carne, em um membro do corpo místico do Senhor, de sua igreja, na etapa e era de pedra angular. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus te abençoe e te guarde. E também estaremos orando por tudo que está acontecendo
en Israel, em Israel, el Medio Oriente, no Oriente Médio y también por e também Venezuela. pela Venezuela. Que Deus bendiga Que Deus abençoe a Israel, que Deus que bendiga Deus también a abençoe também a Venezuela, que são os países que são os países que atualmente estão passando que atualmente estão passando situações por difíceis situações difíceis, e demais países e também, os demais porque, países de também, uma forma ou porque outra, de uma forma ou de já outra, reinos deste mundo os reinos desse pronto vendrão mundo a ser os reinos logo virão a ser del os Messias reinos príncipe. do Messias Príncipe. Pero mientras llegue esse momento, Mas enquanto chegue esse momento, pedimos a mão poderosa de Deus que se mova em cena e obre allí en e Venezuela, opere ali na Venezuela, que Deus escute que Deus ouça el clamor de o sus hijos. clamor dos seus filhos, Señor, hay más de 50 justos allí e mais de 50 justos ali que oram. y Se orarem mais de 50 justos ali, el clamor de tus hijos e o clamor dos teus filhos es que ellos quieren é que eles querem que que el tiempo que queda, o Señor, tempo que resta, Senhor, sea un tiempo seja um tempo en donde ellos puedan onde eles possam estar libres, Señor, estarem livres, Senhor, de esa condición dessa condição que los ha estado oprimiendo. que tem estado oprimindo Por eles tantos anos. por tantos anos. Tú conoces los corazones Tu conhece os corações de esos hermanos, Señor. desses irmãos, Senhor. Son sinceros, Padre. São sinceros, Pai. Perdona a Venezuela, Señor. Perdoe a Venezuela, Senhor. Y perdona toda la América E Latina. perdoa toda a América Latina. Perdónanos a todos, Señor. Perdoe a todos nós, Senhor. Deseamos Desejamos que tú a través de ese nuevo que através propiciatorio deste extiendas novo tu propiciatório Tu estenda a Tua para misericórdia para todos, Senhor. misericordia, y que E toda la América que Latina toda a América Latina a ese glorioso reino entre a este milenial, glorioso reino milenial do Messias forme Príncipe parte, Señor, e de tu faça reino. parte, Senhor, do Teu reino. Son días difíciles São dias difíceis y sabemos que vendrá e esa sabemos apertura que vai vir esse aperto também, essa no apertura, solo para não apenas Israel, para Israel, sino Venezuela, para mas todo para el mundo, todo o mundo, especialmente para los especialmente escogidos para que os serán escolhidos transformados. que vão ser transformados. Vendrá una apertura Vai para vir todos um nosotros, aperto para todos nós y e luego se convertirá en una depois vai se persecución converter em para uma las vírgenes perseguição fatuas, para as virgens fátuas, ya a muerte, já a morte, porque vean ustedes porque vejam que si se al último miembro ao último membro que vería la muerte, que veria a es morte, Apocalipsis 11, é Apocalipse 11, vean, termina vejam, termina con la muerte de com a los dos morte olivos, das duas oliveiras, ya luego para, já depois El para mundo. o mundo. ya eso es algo Isso já é algo que lo va a llevar a cabo que en una forma más vai realizar de uma maneira mais engrandecida, persiguiendo perseguindo aos 144 mil e matando-os, y también e também a las fatuas, as fátuas. ya con la muerte de uno. Com a morte de um, Vean después vejam, depois que ocurre esse tempo de 30 ou 40 dias. deste tempo de 30 ou 40 dias e vamos à ceia das bodas do Cordeiro, e formos à ceia das bodas do Cordeiro, depois vai vir este outro holocausto terrível, em donde se onde tornará se el diablo o diabo contra voltará, el resto, se voltará contra o las resto, fatuas y los 144 as fátuas e os 144 mil. Pedimos a Deus que nos Pedimos a fortaleça, Deus que nos fortaleça, como le dijo Dios a Josué. como disse Deus a Josué, Solamente apenas quiero que te esfuerces quero que te esforces y seas e valiente. seja valente. Si hay que esforzarse, hermanos, es porque Se tem que se esforçar, As coisas irmãos, vão poner é mais porque as apertadas coisas cada vão vez. ficar cada vez ser mais valiente. apertadas. E ser valente pantalones en su sitio, é a calça em seus E lugares, ver pôr as que calças no que lugar e esa ver etapa será, que essa etapa difícil. vai ser bem difícil. pero para eso es que Él Mas nos está é para isso fortaleciendo. que Ele está nos fortalecendo.
É para isso que Ele está dando-nos de sua palavra e, como disse ali, o nosso irmão Branham, nessa porção que lemos, da mensagem, o poder de Deus para transformar, onde ele ali disse que foi ele. Vamos ver onde foi, como foi que foi o, vamos ver onde foi e como foi que disse o nosso irmão Branham aqui. Ele foi borrifado com um repelente. Ou seja, vejam, o efeito da palavra, o veneno do diabo não pode nos machucar. Ele estava repelado. Ele tinha sido borrifado com o repelente da predestinação. Não tem demônio que possa perturbá-lo. E a nenhum outro filho de Deus, isso é você e a mim, que esteja predestinado para tomar o seu lugar, que está borrifado com o repelente, o veneno de Satanás. E os doutores denominacionais nem sequer tocarão nele para nada. Ele se move, ninguém vai machucá-lo. Veja, não teve efeito nenhum sobre ele. O efeito do diabo nesse tempo final não fará nada para os que estão com este repelente. Eles sim vão estar recebendo a palavra. E por receber essa palavra, vai ter um efeito nos escolhidos de Deus, o qual é a transformação de nossos corpos. Estamos orando por Venezuela nesses dias, e que Deus opere conforme a sua perfeita vontade, e que seja Ele o que opere em tudo. E Deus já sabe o nosso desejo, nosso sentimento, e que Ele cumpra quando Ele tem em seu programa, e que seja conforme ao seu programa que Ele o faça. Vejam porque a palavra foi falada. Agora desejamos ver esse efeito. Ou seja, Moisés falou ali, venham mosca, e não apareceu nenhuma naquele momento, mas diz que depois apareceu uma mosquinha por ali, depois apareceram um montão de mosca por milhas quadradas, diz o irmão Branham. Veja, era a palavra de Deus sendo colocada no pensamento de um profeta, e esse profeta falando, e depois que está falado, tem que acontecer um efeito, o efeito da palavra. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde. Deixamos por aqui ao reverendo William Pérez Matos para continuar e concluir a nossa parte nesta ocasião. E aqui presentes e em cada lugar. Depois estará o missionário Miguel Bermude Marim, já continuando com a atividade correspondente no seu lugar, e em cada lugar. Cada pastor depois, no final, se tiver algum anúncio para dar, também pode dar. E já ser despedidos em oração, e nós nos vemos amanhã, se Deus quiser, aqui em Cayey, Porto Rico, e nos diferentes países que estarão também conectados. Nós nos vemos amanhã, se Deus quiser, na atividade de amanhã, a qual temos como tema a pregação do Evangelho do Reino, o qual nós lemos aí uma porção que amanhã possivelmente nós vamos ler novamente, que é deste algo evangélico soará, o anúncio
anúncio da sua vinda. Aí está como, vejam, um ministério de evangelista também, vejam, realizando este avivamento, mas que aí também está o ministério de profeta, também trazendo grandes revelações. E está o ministério de pastor, com este grande rebanho, e está o ministério de mestre, também aí, o qual esse ministério de mestre produz, vejam, este grande ensinamento profético, e também o de apóstolo. O de profeta produz grandes revelações proféticas, vejam, e o de mestre também produz grandes ensinamentos proféticos. Ou seja, que tudo está unido aí, entrelaçado aí, porque em uma grande carpa catedral estaria se realizando este ensinamento, esta fé de rapto. Aí está tudo condensado nesse instrumento. E como a terceira etapa é o Espírito Santo de Deus vindo à sua igreja em carne humana, então onde quer que esteja esse véu de carne, está a terceira etapa. Mas tudo está condensado e seria cumprido plenamente em uma grande carpa catedral. Agora Deus está realizando uma obra muito grande, o qual não se fala abertamente tudo, o correspondente e o que está se realizando, porque tem efeitos que tem que deixar que Deus os cumpra quando estão se realizando, e esta palavra está sendo falada e vai produzindo estes efeitos. Porque se a pessoa falar antes, o inimigo pode se adiantar, e quando se fala a palavra, pode atrapalhar. O diabo pode atrapalhar esses efeitos, que é essa palavra e para o qual essa palavra foi enviada. Assim que trabalhemos conscientes de que esse anjo, que era diferente dos demais, o que tem um sétimo selo, realizando a sua obra, e essa palavra trazendo o efeito a todos os grupos, o efeito da palavra que é encarnada. Que Deus lhes abençoe e Deus guarde a todos.